Gente, eu percebi que eu me tornei uma pessoa cada vez mais reservada. Nesse sentido de contar os meus planos para as outras pessoas, tipo, os meus próximos passos, os meus objetivos, enfim. E não é nem pelo fato de que geralmente o pessoal fala, não conte seus planos para os outros, porque pode ser que não dá certo. Ou se acaso não dá certo, a gente fica terceirizando a culpa de não ter dado certo, falando que foi porque fulano colocou olho gordo. Não é nada nesse sentido. Mas eu percebi que com o tempo, porque eu não era assim. Com o tempo eu parei de contar as coisas que eu queria para minha vida, as coisas que estavam acontecendo, mesmo os outros perguntando, mesmo meus melhores amigos mesmo chegando em mim e falando sobre a vida deles, e eu meio que já tendo uma cautela na hora de contar sobre a minha. E aí, analisando melhor, assim, desde quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que teve um momento da minha vida que eu não queria ficar ouvindo a opinião das outras pessoas. Porque mesmo que você às vezes não peça a opinião dos outros, as pessoas sempre vão se intrometer e vão querer falar alguma coisa. E chegou uma fase da minha vida que eu não queria ficar ouvindo os outros e sim tomar as minhas próprias decisões baseadas no que eu quero e que eu consiga ter uma responsabilidade maior sobre a minha vida e não ficar, tipo, me baseando no que os outros acham que vai acontecer. Porque muitas vezes as pessoas elas dão opinião sobre a nossa vida, mas baseado na crença delas, no que elas vivem e como elas lidam com a vida, sabe? E não necessariamente como eu vou agir quando eu conquistar tal coisa, ou se algo der errado, enfim. E geralmente as pessoas dão conselhos de uma forma onde elas querem, tipo, te assegurar um pouco para você não sofrer em alguma situação. E isso acaba gerando um certo medo de encarar as coisas e muitas vezes a gente acaba até desistindo. E aí, quando eu percebi isso, eu comecei a me distanciar dessa questão de falar sobre o que eu queria, o que, que ia acontecer, sobre as mudanças que estavam para acontecer na minha vida. Só que aí, com isso, eu comecei a perceber que eu já não falo mais sobre os meus planos para as outras pessoas. Eu já não é nem por esse hábito de ficar ouvindo a opinião, de querer receber a opinião das outras pessoas, mas sim porque eu comecei a perceber que se aquilo é um sonho, é o meu sonho, se não faz parte da minha vida com aquela outra pessoa, não tem sentido ela ficar sabendo, não tem sentido eu ficar compartilhando o que eu quero, o meu futuro, o que eu quero para o meu futuro com outras pessoas, sendo que aquilo é uma coisa minha, sabe? E não é nem por desconfiança nem nada, porque senão, se for assim, a gente acaba se afastando de todo mundo. E você se relacionar com as outras pessoas com o pé atrás é uma das piores coisas. Ou você realmente gosta das pessoas e as pessoas são recíprocas com você, ou não precisa ter contato. E para isso a gente acaba tendo que ser seletivo nas pessoas que a gente levam para nossa vida, né? Mas simplesmente pelo fato de que se não faz parte daquele meu projeto, não tem por que eu ficar compartilhando. E aí meio que acaba que a gente até parece que é uma pessoa sem assunto. Esse final de semana mesmo eu estava com um grupo de amigos e a gente estava falando justamente sobre o futuro. E aí, como que tá as coisas agora? O que você pretende fazer agora, tal? E o meu argumento era justamente que, para mim, as coisas estavam tudo bem do jeito que tá, e eu meio que quero seguir minha vida assim, como se uma pessoa sem objetivo, sabe? E na real não é, mas é porque eu não queria ficar compartilhando, mesmo estando ali com meus melhores amigos. Eu não sei se vocês são assim também, porque para mim foi um processo que levou um tempo para acontecer comigo e foi meio que se criando automático. E sinceramente foi uma das melhores coisas, uma das melhores mudanças que eu fiz na minha vida ultimamente. Porque a partir daí eu comecei a tomar rédea da minha vida mesmo e seguir de acordo com o que eu quero e não baseado na opinião dos outros e muitas vezes até no medo dos outros, porque às vezes a opinião dos outros é baseada no medo que eles têm e não necessariamente no que eu tenho. Então, eu comecei a cuidar mais, a poder pensar mais sobre as minhas atitudes, ao invés de ficar ouvindo demais os outros, porque acaba meio que desistindo, sabe? Para você que chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e se ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho. Um beijo e até o próximo vídeo.